gente vai mudar totalmente de assunto, mas continuar nos assuntos tão importantes dos últimos dias. A gente vai falar sobre um assunto que vem lá de São Paulo. Eu já chamo o repórter Rodrigo Tâmaro para participar dessa conversa. Ô, Tâmaro, é desses casos que chocam o país da tragédia, no tamanho da tragédia e da tristeza de um episódio muito simples do cotidiano de muita gente que viaja, e isso é cada vez mais normal, né? Da gente descer do avião e não descer diretamente no finger, que é aquela rampa que leva diretamente para o aeroporto. A gente desce, tem que descer aquelas escadas, que são um espaço pequeno, dificulta ali, se tem um idoso, alguma pessoa com deficiência, precisa pegar a mala, é aquela confusão toda, aí entra num ônibus, enfim. E isso muito acontece nos aeroportos ali de São Paulo devido à lotação dos aeroportos. E uma situação relacionada a isso foi muito trágica e o Tâmaro vai trazer os detalhes pra gente. Tâmaro, bom dia. Bom dia, Natália, a todos que nos acompanham. Realmente muito trágico e é isso que você falou, né? Por mais que essas escadarias, esse procedimento esteja dentro ali dos protocolos, é difícil, né? Descer das escadas, enfim, é um processo muito atribulado. E é muito trágico, esse caso é ainda mais trágico porque a Dona Maria da Glória, ela tinha 72 anos, Natália, e ela viajava para comemorar o aniversário da filha. Esse acidente aconteceu na sexta-feira, mas a morte da Dona Maria foi confirmada no domingo. Segundo o boletim de ocorrência, a morte foi causada por uma lesão no cérebro e um trauma na coluna em decorrência desse acidente, dessa queda ali no desembarque do avião. A Dona Maria saiu de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. Ela pousou em Congonhas, na capital, e faria uma conexão para Cuiabá, no Mato Grosso, justamente para comemorar esse aniversário da filha dela, Natália. E aí acabou, então, sofrendo esse acidente na saída, né, no desembarque do avião aqui em Congonhas. O Metrópolis procurou a Latam, né, concessionária, a empresa, a companhia aérea do voo e a concessionária do aeroporto, a AENA. As empresas lamentaram o acidente, prestaram solidariedade aos familiares e afirmaram que seguem os protocolos de segurança, Natália. Tâmaro, é muito triste e a gente vai abrir o espaço aqui para falar com a família da Dona Maria Fávaro. A gente vai conversar agora com a filha da Dona Maria, a dermatologista Raquel Fávaro. Raquel, bom dia. Meus sentimentos, né? A gente ficou muito comovido com essa história, o Brasil todo muito comovido por isso, porque é uma situação muito comum. Raquel, como que vocês receberam essa notícia e como que tá, né, a família de vocês agora? É muito difícil, né, falar sobre isso ainda. A gente recebeu a notícia da pior forma. Eu liguei para minha mãe para saber se o voo dela estava no horário, para me programar para sair exatamente de casa no horário para buscar ela. E quem atendeu foi uma atendente da Latam, falando que a minha mãe estava na UPA do Jabaquara e não me deu mais nenhuma informação, porque os médicos da UPA do Jabaquara só dariam informação para a família e a minha mãe estava viajando sozinha para o meu aniversário. Ela viria na sexta e o meu pai, o meu irmão e os meus sobrinhos viriam na quarta. E foi assim que a gente descobriu, ligando para o celular dela para saber se o voo estava no horário, estava tudo bem com a conexão. Ô, Tâmaro, passar a palavra para você. Falando primeiramente meus sentimentos, né, Raquel? Desejo muita força para você, para sua família nesse momento. Mas você comentou, né, que ela viajava sozinha, era uma senhora de 72 anos. Como é que foi esse processo para organizar essa viagem e a questão do apoio da companhia aérea para apoiar ela justamente nessa viagem? Então, um mês antes, eu já tinha solicitado para a Latam, nos meios de comunicação deles, que eu liguei para perguntar como que eu solicitava. Eles falaram, é por via WhatsApp da Latam. E eu fiz a solicitação de idoso viajando desacompanhado. Auxílio para idoso viajando desacompanhado. Mandei o localizador, eles falaram para mim que estava tudo certo, que iam me mandar um e-mail. Aguardei esse e-mail, não recebi o e-mail e depois mandei uma nova mensagem falando que eu não tinha recebido o e-mail de confirmação da assistência especial ao idoso viajando sozinho.
Ô, Raquel, muitas vezes a gente vê nessas histórias o quanto essas empresas reagem muito mal, né? Se comportam mal em relação a isso tudo. Na sua primeira resposta, você já disse que quando fez essa ligação para sua mãe, para saber ali se já saía de casa para buscá-la ou não, foi uma funcionária da Latam que atendeu e nitidamente não estava muito preparada para a situação, né? Não explicou o que tinha acontecido. Não consigo imaginar uma situação dessa. Minha mãe tem a mesma idade que tinha a Dona Maria. É muito comovente a história, ô Raquel. A Dona Maria tinha problemas de locomoção, ela tinha dificuldades, ou não, tinha saúde ali perfeita. Por isso mesmo também estava fazendo essa viagem que muita gente, a gente viajando vê diversos idosos nessa faixa etária viajando. Não é uma situação ultra complexa, né, Raquel? Minha mãe tinha uma saúde ótima, Uhum. ela não tinha nenhuma limitação de movimento, ela sempre viajou muito, ela já tinha ido várias vezes para Cuiabá, mesmo desacompanhada, então, assim, não foi nenhum problema de saúde. Inclusive, no Hospital Oswaldo Cruz, nós fizemos todos os exames e não tinha nada, assim, que pudesse falar que foi um AVC que ela caiu, foi um infarto, não. A causa foi um escorregão mesmo que aconteceu na escada e a minha mãe não tinha nenhuma limitação física e nenhum problema de saúde que pudesse ter levado a isso. Perfeito. Tâmaro. Raquel, o luto é eterno, né? Nada vai fazer você superar e, enfim, acalmar essa dor de perder uma pessoa tão querida. Mas eu queria saber o que vocês, você, seus irmãos, seu pai, seus familiares, como vocês estão se organizando, né? Quais medidas vocês pretendem adotar em forma de homenagem à Dona Maria, mas também para trazer algum acalento para essa dor? Então, eu tenho um irmão, o André, ele é médico também, e o que a gente gostaria, assim, é que ninguém passasse por isso que a gente passou, porque a gente vê isso como uma causa evitável, né, de problemas. Quem nunca teve problema em descer aquela escada? Eu tenho 2 filhos pequenos, a minha família mora no interior de São Paulo, eu moro em Cuiabá, então, assim, eu sou muito próxima, muito ligada à minha família. Eu já viajei inúmeras vezes, viajei sozinha grávida com um filho no colo, viajei com 2 filhos pequenos, e eu sempre tive muito medo daquela escada. Então, assim, o nosso objetivo, meu, do meu irmão, do meu pai, é que fosse criado até um projeto de lei, que a gente até queria que chamasse Maria da Glória, mas enfim, que alguém acampasse essa ideia de que tenha melhorias nesse desembarque e embarque dentro do avião. A gente sabe que, por exemplo, num comércio, para ter 2 degraus, precisa de ter uma rampa de acesso. Por que um avião onde milhares de pessoas que utilizam precisa de usar aquela escada que balança, que é frágil, que o degrau é pequeno? Então, assim, existem inúmeras formas de melhorias. Melhoria da própria escada, o uso do acesso das rampas. A rampa é extremamente mais segura, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de descer naquela rampa em zigue-zague. Ela é extremamente mais segura do que a escada. Existe um outro dispositivo também que se chama Ambulift, que é como se fosse um elevador que consegue subir até a porta da aeronave e descer. Obviamente, nem todos os passageiros precisam descer por isso, mas gestante, criança com... Quem está com criança, quem tem problema de locomoção, entendeu? Eu acho que precisa atender a todos esses públicos, né? Eu acho que a própria escada pode melhorar, pode fazer uso desse ambulift, pode fazer o uso das rampas. Assistência ao idoso, ela realmente tem que acontecer, né? Então, assim, se você solicita assistência ao idoso, tem que ter alguém lá para colocar o idoso sentado até a poltrona e depois, na hora do desembarque, pegar esse idoso que está sentado na poltrona e realmente desembarcar ele, acompanhar ele até o desembarque, né? Que não foi feito no nosso caso, né? No nosso Raquel, caso, acho que o que nada. mais se destaca de tudo que você trouxe pra gente, além de toda a tristeza e comoção, é que você avisou a empresa
que era, né, se tratava de um idoso desacompanhado. Assim como acontecem com idosos, crianças, né, menores desacompanhados também fazem essas viagens. E é claro que todas as famílias ficam muito em alerta com essa notícia da Dona Maria, é que se identificam, né? É isso. Nesse momento ficam pensando, nossa, mas eu acabei de colocar meu filho num avião para fazer a visita da família, vai ali com a plaquinha de menor desacompanhado, mas ele pode cair também na escada, porque é isso, a Dona Maria não tinha um problema de locomoção. Acho que para a gente encerrar, Raquel, é isso, você está num momento muito difícil da sua vida, mas a gente, por isso mesmo, também agradece ainda mais a entrevista aqui, para a gente esclarecer esses pontos todos. Vocês receberam algum detalhe sobre ali como a Dona Maria desceu, né? Em que momento ela pode ter caído ou tropeçado? Teve gente que veio falar com vocês, não só da Latam, mas talvez até passageiros que ficaram comovidos e conseguiram achar o seu contato. Teve algum tipo de relato mais próximo do que aconteceu de verdade? Sim, eu recebi vários relatos. Eu recebi, a gente viu, né, num vídeo de um influencer que postou até esse processo da nossa mãe entrando dentro da ambulância. O relato dele foi que ela caiu dos 4 últimos degraus, né, ali no final mesmo da escada. Eu recebi relatos de outras pessoas também que estavam no voo, que realmente viram a minha mãe caindo também, e que lamentaram e que falaram que fizeram uma prece por ela. E eu recebi muitos outros relatos também no meu Instagram de pessoas que passaram por quadros semelhantes, que caíram e quebraram a perna, que caíram e se machucaram. Então, assim, e teve o ano passado também, né, um idoso que também faleceu da mesma maneira. Então, assim, o caso da minha mãe não é um caso isolado, né, e é uma morte evitável, que não é muito difícil de prevenir, né? Então, assim, se com isso, a nossa mãe não vai voltar, mas assim, se com isso a gente conseguir salvar alguma vida, evitar algum tipo de tragédia, algum tipo de acidente, para que ninguém mais passe pelo que a gente está passando, é exatamente por isso que a gente está tendo força para vir aqui falar com vocês hoje. A gente gostaria de que algum político abraçasse a nossa causa de tentar achar melhorias para o embarque e o desembarque dos passageiros, que é um meio de locomoção que milhares de brasileiros utilizam todos os dias e que o embarque e o desembarque ainda continua sendo muito precário. Perfeito. Raquel Fávaro, filha da Dona Maria Fávaro, que morreu aos 72 anos, se desequilibrando ali, descendo, saindo de um avião, chegando em São Paulo para o aniversário da Raquel. Raquel, a gente sente muito, lamenta muito, se comove e manda um abração aí para vocês. E que sim, né, que também a partir dessa entrevista, as pessoas que conseguem modificar as leis, que conseguem avançar nessas questões todas, consigam ouvir vocês, outras famílias que passaram por situações parecidas, para melhorar essa questão toda. Muito obrigada, viu, Raquel? E é isso, uma boa sorte aí na continuação desse trabalho todo importante que vem depois. Obrigada. Anil. Rodrigo Tâmaro, muito obrigada, viu? Rodrigo Tâmaro, repórter da redação de São Paulo, do Metrópolis.com, que também está acompanhando esse caso. É sempre muito bom te ter aqui, Tâmaro. Obrigado, Natália, amo vocês. É isso. Bom,